As obras de Isabela Marinho, como as que observamos nestas imagens, desenham com intensidade o território do corpo enquanto linguagem fragmentada, múltipla e simbólica. Nelas, o gesto da artista não se encerra na representação da figura humana. Ele a desconstrói, a costura, a dissocia e a reescreve em uma gramática visual própria, profundamente poética e inquieta. Poética da fragmentação e do reencontro. A primeira e a segunda imagens revelam um painel tecido por diversas figuras femininas, umas delineam a precisão de desenho linear, outras dissolvidas em pinceladas expressivas entre manchas e traços. Aqui, Isabela articula um ritmo narrativo entre presença e ausência, corpos que se encontram e se desfazem no campo pictórico como se buscassem em vão uma forma total. O uso da paleta restrita, cinzas, negros, brancos e ocres, confere à obra um tom melancólico, como se fosse uma arqueologia de gestos e estados emocionais. Cada fragmento parece conter uma memória, e o todo, um corpo coletivo de vozes caladas. 2. Síntese e abstração na cor. A terceira imagem nos apresenta outra abordagem formal de Isabela. Aqui, a figura humana permanece como centro da composição, mas é filtrada por uma estrutura quase simbólica. Corpos contidos em molduras orgânicas, contornos definidos, planos de cor vibrantes em azul e verde, sugerindo um rito íntimo, talvez místico. Os corpos se curvam em gestos que lembram meditação, introspecção ou mesmo proteção. A artista parece converter a anatomia em signos, como um alfabeto secreto do feminino. O espaço pictórico se organiza de maneira monumental e ritualística, e o vazio da tela crua contrasta com as áreas pintadas, amplificando o silêncio e a introspecção do conjunto. 3. Processo como método e existência, Isabela Marinho constrói sua obra na insistência do fazer. Como escreveu Lia do Rio, trata-se de uma artista que resiste e insiste. Sua poética é uma travessia. O trabalho de cortar, remontar, redesenhar e pintar revela não só um método visual, mas também um modo de existir e pensar o corpo como metáfora do ser. A matéria da pintura, os vazios, os vazamentos e os gestos interrompidos se tornam vestígios do tempo interno, do pensamento em fluxo e da vulnerabilidade como força criativa. Biografia resumida de Isabela Marinho. Isabela Marinho, 1961, Rio de Janeiro, Brasil, é desenhista e pintora. Entre 1978 e 1985, residiu em João Pessoa, onde, de forma autodidata, despertou seu interesse pelas artes visuais por meio de aulas de teatro e técnicas corporais. De volta ao Rio de Janeiro, iniciou estudos com Maria do Carmo Secco, desenho, Afonso Tostes, pintura e percepção, e mergulhou nos cursos da EAV Barquilage, tendo como mestres Gianguido Bonfante, Fernando Cocchiarelli, Ana Bela Geiger, Chico Cunha, Luiz Ernesto e Charles Watson. Seu trabalho é marcado por uma abordagem híbrida entre desenho e pintura, com ênfase na figura humana e no processo como construção simbólica. Entre corpos e fragmentos, cartografias sensíveis do ser. Nesta série, o gesto pictórico se apresenta como território de escuta e reconstrução. As figuras, fragmentadas e entrelaçadas, surgem em campos de cor que mais sugerem estados emocionais do que espaços concretos. Linhas firmes e contornos fluidos coexistem, revelando tensões entre contenção e liberdade, entre forma e fluxo, como se cada traço fosse uma respiração profunda no processo de se reconhecer. A filosofia contemporânea nos ensina que a identidade não é algo fixo, mas um campo em constante negociação. Aqui, os corpos não são apenas representações, são mapas afetivos, zonas de passagem, lugares onde se inscrevem memórias e desejos. O recorte das formas e a sobreposição de planos evocam uma cartografia interna, um arquivo vivo que se reorganiza diante do olhar. Sob a ótica da arte-terapia, cada tela funciona como um espaço seguro de expressão,
Não há hierarquia entre as partes do corpo. Todas têm voz, todas têm presença. O gesto de pintar se torna ato de integrar aquilo que foi separado, de acolher vulnerabilidades, de permitir que o inconsciente fale por imagens. O resultado é um conjunto de obras que não busca a resolução final, mas sim a permanência no processo. São pinturas que respiram junto com quem as vê, que convidam a contemplação ativa e a pergunta: o que de mim também está fragmentado e como posso me recompor? Assim, esta exposição se coloca como um convite ao encontro, não apenas com as obras, mas com a multiplicidade que habita cada um de nós. Dos anos 2000, 99, 2001, 2002, Entre corpos e 2003. fragmentos, cartografias sensíveis do ser. Nesta série, o gesto pictórico se apresenta como território de escuta e reconstrução. As figuras fragmentadas e entrelaçadas surgem em campos de cor que mais sugerem estados emocionais do que espaços concretos. Linhas firmes e contornos fluidos coexistem, revelando tensões entre contenção e liberdade, entre forma e fluxo, como se cada traço fosse uma respiração profunda no processo de se reconhecer. As pinturas gestuais, né? Essa aqui é muito boa, essa pintura também. Gosto muito do vermelho e preto. Forte vermelho e preto. Então, em qualquer lugar, as coisas que eu ponho na parede tem sempre algum significado, alguma ponte para algum pensamento que eu acredito. Ali tem o Dario Fo, quando ele morreu saiu aquela Walter Benjamin, o Butô do Japão, a Amália Rodrigues, que eu adoro. A filosofia contemporânea nos As ensina que a acabaram identidade não é algo fazendo fixo, arte também, né? mas um campo em constante negociação. Aqui, os corpos não são apenas representações, são mapas afetivos, zonas de passagem, lugares onde se inscrevem memórias e desejos. O recorte das formas e a sobreposição de planos evocam uma cartografia interna, um arquivo vivo que se reorganiza diante do olhar. Sob a ótica da arte-terapia, cada tela funciona como um espaço seguro de expressão. Não há hierarquia entre as partes do corpo. Todas têm voz, todas têm presença. O gesto de pintar se torna ato de integrar aquilo que foi separado, de acolher vulnerabilidades, de permitir que o inconsciente fale por imagens. O resultado é um conjunto de obras que não busca a resolução final, mas sim a permanência no processo. São pinturas que respiram junto com quem as vê, que convidam a contemplação ativa e a pergunta: o que de mim também está fragmentado e como posso me recompor? Assim, esta exposição se coloca como um convite ao encontro, não apenas com as obras, mas com a multiplicidade que habita cada um de nós.